jornalista Miguel Carvalho, da revista Visão, tem feito ao longo do último ano um estudo minucioso sobre a vida desta família, focado sobretudo em Lúcio Fetteira, e ele é o autor do livro A Lúcio Fetteira, a história desconhecida, das origens à glória, e é também o convidado da edição da noite. Muito boa noite. Boa noite. A história desta família ajuda-nos a perceber um pouco este drama a que vamos assistindo nas manchetes? Ajuda muito, Ana. Muitos dos conflitos e das inimizades que hoje estão em cima da mesa na disputa da herança começaram há muitas décadas atrás, sobretudo em torno de três grandes famílias de Vieira de Leiria. A família Fetteira, inevitavelmente, ligada à fábrica de limas, a família ligada ao sogro de Lúcio Fetteira, Damas Luís dos Santos, que era um poderoso homem de negócios, que era quase dono do distrito de Leiria, que tinha uma fábrica de vidros, e também aqueles que eram considerados, digamos assim, os intelectuais de Vieira de Leiria, que eram os Pedrosas. Portanto, muito disto chegou até aos dias de hoje, com algumas rivalidades bem fortes à mistura, como já tivemos a oportunidade de ver ao longo do último ano, e talvez isso explique muito de algumas polémicas e o facto de 11 anos depois da morte de Lúcio Fetteira as coisas ainda não estarem resolvidas. Até porque este, se calhar, nem será o maior caso da história da vida deste homem, o caso mais complicado, quer dizer, foi uma constante. Sim, a presença em litígios, em tribunais. Exato. A própria família Tomé Fetteira, os antepassados, no século XIX, já tinham problemas destes. É muito curioso, porque o pai do pai dele, o avô dele, o bisavô, já estavam envolvidos em imensas polémicas. Há registros disso, que têm a ver com heranças e que têm a ver com disputas de terrenos e coisas quase sanguinárias entre familiares. E é curioso vermos que, mais de um século depois, as coisas têm, de alguma maneira, um laço. Mas, de facto, este não é apenas... quer dizer, eu acho que ele nunca imaginou que isto acontecesse. Quer dizer, a vontade que ele expressou em testamento, com todos os cuidados, e recorrendo, inclusive, a uma avaliação psiquiátrica, ele certamente, mesmo sabendo de algumas rivalidades, ele estava longe de imaginar que isto pudesse acontecer. Esta história, e ao ler o teu livro, tem-se quase a sensação de que se está a ler um romance, não é? É um homem estranho. Uhum. Se calhar aplica-se a esta família e este homem como uma luva o ditado das públicas virtudes e dos vícios privados, porque de facto eram homens cruéis, ele próprio, na forma como geria os seus negócios e como geria a sua vida. Tu fazes citações da forma como ele via as amizades, não é? Sim, sim. Até aí era um princípio quase empresarial com que ele geria a sua vida pessoal. Mas o que é que explica o gigantismo desta fortuna e a forma como este homem conseguiu lidar com o antigo regime, lidar com o Salazar, fazer as pazes com ele? Sim, ele era extremamente hábil. E é preciso dizer, até por comparação com muitos dos empresários que temos hoje, é preciso dizer que era um homem absolutamente visionário. Ele conseguiu fazer coisas naquelas épocas, que provavelmente hoje alguns dos melhores empresários nunca teriam sequer o conhecimento e a habilidade para o fazer. Agora, era de facto um gestor hábil das amizades, inclusive amizades políticas, e o seu móvel era inegavelmente o dinheiro. Isso toda a gente diz, pessoas que até o amam quase de morte, não é? Portanto, ele soube sempre gerir os seus interesses, independentemente das suas opções políticas. Eu não consigo, eu já estou a trabalhar no segundo volume e eu não consigo definir Lúcio Fetteira em termos políticos. Um homem que financiou golpes contra Salazar, mas que depois que chegava ao Brasil e elogiava Salazar. Um homem que, quando toma posse da presidência da Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, no início dos anos 30, adere à repressão contra a revolta da Marinha Grande, e que depois, isso será contado depois num segundo volume, logo a seguir ao 25 de Abril, converte-se tardiamente ao fascismo, quer dizer, e gerindo amizades no meio disto tudo. A família Mário Soares, a família Barroso, muito ligada, trabalhou inclusive na Covina,
vários familiares. O próprio Mário Soares esteve ligado, colaborou de alguma forma com a Vifibras, que era do grupo Covina, mas outros que ele ajudou. Ele foi chamado no Brasil o banqueiro da resistência. Ele financiou, de facto, e salvou a pele a muita gente numa suposta luta pela democracia. Mas depois era um homem que depois sabia gerir também as suas ligações ao regime. Porquê que Hermano Saraiva, a determinada altura, te diz para este livro que ele tinha um prestígio quase mítico no meio financeiro? É verdade. Sobretudo, quando ele chega ao Brasil, nos anos 40, a primeira viagem já corre muito bem, os contactos correm muito bem. E a partir do momento em que ele estabelece laços fortíssimos com Getúlio Vargas, o presidente brasileiro, e com alguns dos seus familiares, nomeadamente com a filha dele, então aí abrem-se todas as portas. Há um momento em que o Lúcio chega ao Brasil, não sei agora precisasse na terceira ou na quarta viagem, e tem 300, 400 pessoas à espera dele. Banqueiros que vão de São Paulo ao Rio de Janeiro só para cumprimentar. Porque as pessoas sentiam que naquela época faltava um homem com a visão dele. E ele de facto via longe. Isso é absolutamente inegável. Depois podemos discutir a forma como muitos dos negócios em que ele se meteu e que estão na origem desta fortuna que tanta disputa está a gerar. Portanto, poderiam-se levantar questões morais também. É um homem que depois tem sempre o seu esquemazinho, ou seja, há sempre um esquema associado aos negócios que ele faz. Que foi um método que lhe foi semeando, que lhe foi criando inimigos também. Sim, não há meios termos. Ou é ódios de estimação ou é paixões loucas. Ele conseguiu, junto dos seus operários, tanto na Covina como na fábrica de Limas, onde ele não tinha uma ligação tão efetiva, mas conseguiu os dois extremos, ou seja, ele tinha operários que o adoravam e que viam nele um estatuto e uma cultura acima dos irmãos, muito acima dos irmãos, mas também tinha operários que, se lhe pudessem dar um tiro, davam, porque ele ia gerindo ao sabor do vento e fazia muitos bluffs. Era uma pessoa que a dada altura dava um ar de benemérito e há provas efetivas disso. Quer dizer, as pensões que ele atribuiu às viúvas dos operários a forma como distribuía quase dinheiro pelas ruas, não era? Sim, quando chegava. E gostava que se soubesse. Aliás, há um jornal em Vieira de Leiria, ligado à Igreja, que durante décadas é praticamente o jornal oficial da família feiteira. De breves a grandes reportagens, todas muito encomiásticas, mas são de facto prova de que ele era o grande benemérito daquela terra. A questão é que vai-se hoje a Vieira de Leiria e sem prejudicar essa imagem, porque essa imagem é real, ele de facto ajudou e contribuiu para muitas melhorias na terra. Essa não é a verdade toda, ou seja, estamos a falar de uma terra que durante décadas viveu na mais absoluta miséria e o contributo da família feiteira foi muito pouco para alterar isso. Há de falar aqui alguns mitos em torno deste homem. Queres contar-nos o episódio da Epifania em Roma? Sim, eu tentei. Há muitos documentos neste livro que sustentam muitas das histórias, mas obviamente que eu também tenho que respeitar a tradição oral que atravessa gerações nas várias famílias que de alguma maneira lidaram com a família feiteira e dentro da própria família feiteira. E há um momento em que o Lúcio é proibido de entrar em Portugal. Aliás, ele foge para o Brasil em 47 a seguir uma tentativa de golpe contra o Salazar, e é proibido, ele e outros são proibidos de regressar a Portugal. E quando ele sabia que já andavam a tratar do regresso dele em 1950, ele já tinha contactos, havia pessoas que estavam a tentar influenciar uma decisão favorável nesse sentido. Ele vai a Roma e com uma das mulheres que ele mais gostou na vida, ele disse-o a vários familiares, que era a Celeste, e tem um momento em que acha que o Papa que olha diretamente para ele e que foi esse olhar do Papa que contribuiu para que o Salazar permitisse o seu regresso. Mas ele era cheio destas histórias. E a vida dele foi cheia de mulheres, em paralelo ao casamento sagrado, porque era esse o lugar que ele guardava para Adelaide, a legítima mulher, mãe do único filho homem, que morreu cedo demais. Houve essa Celeste, que
que tu explicas no livro que foi uma mulher que envelheceu mal, Sim, envelheceu sim. muito mais depressa do que ele Sim. e terá perdido o seu interesse. E o livro acaba, e não será de uma forma inocente, eu fiquei com imensa curiosidade para o segundo volume, porque o livro acaba dando-nos um traço breve sobre esta senhora de que falamos agora, Rosalina, que foi executada no Brasil. Sim, eu creio que, independentemente daquilo que se possa considerar o respeito que ele teve pela Adelaide, pela mulher, a verdade é que foi uma mulher profundamente triste, porque sabia de todas as aventuras amorosas do marido, ou se não sabia, desconfiava da maior parte delas. Ele não fazia propriamente segredo disso. Ele conversava com a vizinhança sobre isso. Não como exibicionista, mas era uma coisa que ele comentava. Foi uma mulher a quem ele deu um poder imenso nas suas empresas. Sociedade, inclusive, ou Sociedade, estava inclusive, ingerida no em Brasil e em propriamente Portugal. Permitiu-lhe, inclusive, a entrada de vários familiares dela lá não só na Covina, mas também. E a Rosalina entra numa fase em que a Celeste, embora ele tendo um enorme carinho por ela, a Rosalina entra numa fase em que ele já está mais permeável a outras mulheres. E o que vem a seguir é o que vai ser contado no segundo volume. A Rosalina percebeu em determinada altura que ali estava uma pessoa que valeria a pena seguir por os mais diversos interesses. Porque, ao contrário de Adelaide, a mulher legítima, nenhuma das outras companhias que ele foi escolhendo ao longo da vida eram propriamente vítimas. Não eram mulheres frágeis. Sim, não eram. Há muito pouca informação sobre a mãe da única filha, da Olímpia, muito pouca informação mesmo. Creio mesmo, pelas informações que eu dispus, que foi uma coisa esporádica. Agora, o peso de Celeste Pastorini é um peso enorme face a Rosalina. Rosalina é uma versão, isto eu vou dizê-lo sem ser ofensivo, é uma versão utilitária da coisa, ou seja, é a pessoa que até ao final da vida lhe resolve uma série de problemas e o acode na fase final, quando ele já está muito doente. Celeste não, Celeste é o auge dele. Eles deram a volta ao mundo juntos e ele disse a vários familiares, disse uma frase que dá título a um dos capítulos: eu gostei muito dela e ela gostou muito de mim. Miguel, quando é que o teu livro estará nas bancas? Será distribuído, creio, a 21 de novembro, portanto, 21, 22 estará nas bancas, e eu fiz questão, deixa-me só dizer isto, que a primeira apresentação fosse em Vieira de Leiria. Parece-me justo. E eu, que tive o privilégio de ler o livro ainda antes dele chegar às bancas, digo que é uma obra que vale a pena. Parabéns, Miguel. Obrigado. E obrigada por teres vindo à edição da noite. Obrigado. Fazemos uma pausa breve nesta